A paz do Senhor Jesus, amados, eu gostaria de ler com vocês hoje o livro de Jonas. Eu gostaria de ler o capítulo 4, versículo 10. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite ela pereceu. Amados, esse livro é bem... Ele é bem contraditório, na verdade, né? A história de Jonas. Jonas, Deus deu uma ordem para ele ir numa cidade chamada Nínive. Na porta da entrada, eles colocavam cabeças decapitadas dos mortos, de profetas, de pessoas. Então, eles eram muito maus. Colocava na entrada para que todos vissem, né? Aquelas cabeças, as pessoas mortas. E Jonas, ele foi para lá. Ele ficou 3 dias pregando a palavra, né? Que Deus ia destruir aquela cidade em 40 dias, que estava se aproximando dos 40 dias. Só que eu acho que ele não esperava que as pessoas se convertessem. Ele pregou o que Deus tinha dito, só que a pregação dele era que em 40 dias Deus ia acabar com aquela cidade, Deus ia destruir os bichos, os animais, e todas as pessoas, as crianças. Como as pessoas se converteram e Deus, por fim, resolveu não destruir mais a cidade, porque eles se converteram, inclusive o rei, né, se converteu, Jonas ficou com raiva. Ficou porque o que ele tinha dito não iria acontecer. Então ia ficar feio para ele, vamos dizer assim, né, entre aspas. Jonas se irou, ficou irado com Deus. E na oração pediu para Deus matar ele. Jonas, ele fez com que aquela cidade inteira se convertesse. Coisas que muitos não fizeram, né? Muitos não conseguiram fazer. E os reis, que rei, né? Você vê na Bíblia que foi convertido, né? Então a história de Jonas era para ser uma coisa linda, tremenda. Ele não foi preso como Paulo, ele não foi banido, né? Apedrejado como os apóstolos. Não, pelo contrário, as pessoas ouviam o que ele tinha a dizer e ele falava palavras duras, nenhuma de salvação. Ele falava que Deus ia destruir, em 40 dias Deus vai destruir. Só que ele ficou irado quando ele viu que as pessoas se converteram. E ele fala para Deus, né? Eu sabia que o Senhor é um Deus que demora a se irar. E ele começou a cogitar. Ele fez uma aboboreira nascer sobre ele e criar sombra para ele, né? E aconteceu que ele ficou muito feliz com aquela aboboreira lá, porque estava fazendo sombra para ele. Ele ficou tão feliz, tão agradecido. Só que pela manhã Deus fez o que? A aboboreira se secar, morrer. E Deus, ele fala para ele, né? Ele fica indignado, por que matou a aboboreira, não sei o quê. E cogita com Deus outra vez, por que fez isso, né, com a aboboreira. E Deus fala, você acha certo? Você tá triste com a morte da aboboreira, que você não plantou, que você não cultivou, né? Nem foi você que fez. E ele estava indignado com aquilo. Ele não estava indignado com as mortes que poderiam acontecer, né? Mas com a própria morte da aboboreira. E Deus, ele fala para ele, né? Mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E também tem muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? Porque ele estava com compaixão à aboboreira. Ele se sentiu mal porque a árvore morreu. Mas ele não estava tendo compaixão daquelas vidas. Ele não estava pensando na vida das pessoas. Ele estava pensando em si próprio. A Bíblia, ela relata de 2 orações, né, de Jonas. Foi uma para não morrer e a outra para Deus matar ele. Quando ele viu que a cidade se converteu e que não ia mais acontecer o que ele tinha apregoado. O ego dele foi tão maior que a Bíblia, ela acaba nisso, né? O livro de Jonas acaba nisso. Nele, no próprio Deus perguntando. E o silêncio de Jonas, né? Porque a Bíblia acabou
o livro de Jonas acaba nisso. E olha o que Jonas fez. Olha a ira de Jonas. Por que Jonas se irou? Era para ele se alegrar. Era para ele falar, nossa, Deus converteu aquela cidade inteira, inclusive o rei. Mas não, amados. Nós, seres humanos, somos assim. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Não a respeito desse Jonas, mas o Jonas que tem dentro da gente. O Jonas que entra na nossa mente. O Jonas que entra dentro do nosso coração. Quem de nós não somos Jonas? Quem de nós já não fomos Jonas? Ou já agimos, né? Quem de nós não já agiu como Jonas? E é isso que eu quero deixar para vocês. Não seja Jonas. Quando você vê que tudo está fluindo bem, não se ire. Agradeça a Deus e dê glórias a Deus. Porque nós falamos tanto de amor, né? Amor ao próximo. Falamos tanto de amor. E o que acontece? E onde está esse amor? O amor que até quer ver, né, as pessoas bem, mas não melhor do que ela. E não se ire. Peça para repreenda. Peça para Deus tirar de dentro de ti. Não sabemos o fim, né, de Jonas. Mas o nosso fim nós poderemos saber, né? Espero que não seja com uma falta de resposta de nossa boca. Porque a última palavra aqui, quem fala é Deus. E Deus, ele pergunta para Jonas. Por que ele teve dó da boboreira e não teve dó da cidade? Queria que Deus matasse. Queria que Deus cumprisse o que ele tinha falado, né? E é assim, amados, a última palavra é de Deus. Nós temos que aceitar tudo que Deus fala ou faz, não importa. Deus é quem sabe todas as coisas. Deus é quem sabe, que é onisciente, onipresente. Então nós temos que apenas obedecer às ordens de Deus e nos alegrar, né? Nos alegrar com alegria, né? Com a salvação. Temos que nos alegrar. Amém, amados? Então essa é a palavra de hoje, tá bom? Que Deus nos dê graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus.